pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo resolvendo algumas questões de vestibular. Eu separei a prova de vestibular da URGS de língua portuguesa, que foi aplicada no vestibular de 2018, e nós vamos resolver as questões de 1 a 8. Eu escolhi essas questões porque elas se referem ao primeiro texto da prova, então com um texto só nós conseguimos resolver todas essas questões. Vamos fazer aqui uma breve leitura desse texto. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso, porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria do erro, até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo, sem dessegurá-la de um lado nem de outro. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la. Depois foi rebaixada como falha de visão, e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. De fato, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a matéria de uma obra é secundária e que a sua importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerando inoperante como elemento de compreensão. Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista, que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos ainda que o processo, no caso o social, importa, não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Neste caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia ou da história sociologicamente orientada para chegar a uma interpretação estética, que assimilou a dimensão social como fator de arte. Quando isto se dá, ocorre o paradoxo assinalado inicialmente. O externo se torna interno e a crítica deixa de ser sociológica, para ser apenas crítica. Segundo esta ordem de ideias, o ângulo sociológico adquire uma validade maior do que tinha. Em compensação, não pode mais ser imposto como critério único, ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Uma crítica que se queira integral deve deixar de ser unilateralmente sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Vamos às questões. Na questão número 1, nós temos uma questão de preenchimento de lacunas. No decorrer do texto, nós encontramos 3 lacunas a serem preenchidas com a palavra escrita corretamente. No primeiro trecho, nós temos lá na linha 3, a palavra porquê. Nosso período é, mas também nada mais perigoso, porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria do erro. Aqui nós precisamos saber se é o porquê escrito todo junto ou se é o porquê separado, que é o que nós temos nas alternativas. Nós podemos pensar num macete bem simples. Quando nós conseguimos substituir o porquê por porquê motivo, a gente pode dizer que é o porquê separado. Quando nós podemos substituir o porquê por pois, é porque nós vamos usar o porquê junto. Vamos à tentativa. Mas também nada mais perigoso, pois um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria do erro. Vejam só, conseguimos substituir esse porquê por pois. Então, na primeira lacuna, nós temos um porquê escrito todo junto, já que ele pode ser substituído por pois. Na segunda lacuna, nós temos lá na linha 30. E o período começa assim, para ser a última palavra que nós teremos ali. Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas. E aqui nós precisamos saber como se escreve a palavra dissociada. É uma palavra em que, apenas ouvindo, para quem não conhece, poderia ficar na dúvida entre 2 S's e C na terceira sílaba, ou até mesmo 2 S's ou cedilha na segunda, mas aqui
pelas alternativas nós nem temos essa possibilidade. Então percebam, durante os seus estudos, façam as anotações das palavras quando tiverem alguma dúvida, ou mesmo anotem essas palavras já separando elas, aquelas que são com 2 S, aquelas que são com cedilha, e vejam quais palavras vocês têm dúvida, inclusive no momento em que vocês estiverem resolvendo questões. Muitas vezes essas palavras se repetem nas provas, perguntando como é a escrita correta delas. Então aqui nós já sabemos que dissociadas se escreve primeiro com 2 S e depois com C, dessa forma. Na nossa terceira e última lacuna, nós temos lá na linha 34, bem no começo do período, em que a gente vai ler: em compensação, não pode mais ser imposto como critério único. E aqui nós temos a grafia da palavra compensação. Mais uma vez, é o mesmo caso da palavra anterior. Se há S, 2 S, cedilha, como é a grafia correta da palavra? E o que nós sabemos que compensação, primeiro tem um S e depois é com cedilha. E assim nós vemos que, na questão número 1, a alternativa correta é a letra D. Já a questão número 2 é uma questão de interpretação de texto. É uma questão bem longa e ela precisa ser lida com atenção. O que nós precisamos pensar quando nós temos essas questões de interpretação de texto, em que cada alternativa pretende explicar uma parte ou todo o texto? Nós precisamos analisar se na alternativa há algum excesso em relação ao texto, ou seja, se o que está escrito na alternativa ultrapassa o que o texto quer dizer, se nós temos alguma falta em relação ao texto, ou seja, se a alternativa deixa questões importantes de fora ou deixa de falar argumentos do texto quando nós percebemos que ela deveria falar, ou se ela se contrapõe ao texto. Ou seja, se no texto diz uma coisa e a alternativa, por meio de palavras equivocadas, diz outra. Vamos à leitura das alternativas, lembrando que o que a questão pede é a afirmação que está de acordo com a argumentação defendida pelo autor do texto. O autor fala de várias questões diferentes para, em um determinado momento, chegar ao que ele defende. Vamos à primeira alternativa. O autor defende um ponto de vista objetivo de análise que trate da relação entre obra e condicionamento social por meio de uma interpretação exacerbada da realidade, concebida como verdade para chamar a atenção do leitor. Aqui nós temos uma modificação do que está no texto. Na alternativa A, se fala dessa interpretação exacerbada, concebida como verdade. Como nós lemos no texto, nós sabemos que não é isso o que ocorre. Na alternativa B, o autor defende que o valor e o significado de uma obra são dependentes de sua relação com a realidade e que este aspecto constitui o essencial da análise literária, por agregar uma história sociologicamente orientada com a valorização dos aspectos externos à obra. Não é isso que o autor fala no texto, mesmo porque o autor fala que esses aspectos acabam se internalizando à obra. Então aqui, principalmente pela questão de ter dito que são aspectos externos à obra, quando na verdade a valorização aqui é do que está intrínseco à obra. Alternativa C. O autor defende uma análise unicamente sociológica da obra. E nós podemos parar por aqui. Nós nem precisamos ler o restante da alternativa para perceber que ela está equivocada em relação ao texto, porque o autor nunca falou sobre uma análise unicamente sociológica da obra. Aqui nesse início da alternativa C, nós já temos exatamente o que é uma oposição ao texto que nós lemos. Alternativa D. O autor defende uma interpretação coerente e estética, que considere o aspecto externo, social, como interno e como fator de arte agregado a outros elementos, como a consideração da importância de dado fator como dependente de cada obra em análise. Perfeito, é exatamente isso que o autor nos fala, principalmente ele do meio para o final do texto, que é quando ele expõe melhor tudo aquilo que ele pensa. E a alternativa E, o autor defende que, para se chegar a uma interpretação coerente que valorize o texto e o contexto externo, deve-se atribuir o mesmo grau de importância aos fatores externos e internos. Na verdade, não é isso que o autor nos fala, até porque nesses fatores externos, que a alternativa coloca como sociais, eles vão ser integrados à obra. Então, talvez, se alguém ler só o início do texto, talvez até acredite que essa seja a alternativa correta, mas não é isso que o autor defende. Nesse tipo de questão de interpretação de texto, podem haver outros elementos, além desses que eu falei em cada uma das alternativas. Vai depender, sim, da percepção que cada um tem do texto, de como entendeu e de como vai ler as alternativas. Então, talvez
talvez não se resuma só a isso que eu coloquei aqui. Pode ser que vocês encontrem outras ideias ali também. O mais importante aqui é perceber que há uma alternativa correta e a gente consegue encontrar ela. O que nós precisamos fazer é analisar bem aqueles elementos que eu falei antes. Se há algum excesso em relação ao texto, se há alguma falta em relação ao texto, se há alguma modificação ou se há alguma oposição ao texto. Por isso nós chegamos à conclusão de que a alternativa certa é a D. Na questão 3, nós temos o seguinte: há 3 afirmações e cada uma delas fala sobre um dos parágrafos do texto. Em prova, eu aconselho que vocês retornem ao texto e leiam cada um dos parágrafos e, lendo o parágrafo, volte para a questão para analisar a alternativa. Porque depois que a gente já leu o texto inteiro, fica bem mais difícil de pensar se aquilo foi naquele parágrafo, se foi em outro. Vamos à leitura das alternativas. O primeiro parágrafo situa a problemática relacionada à relação da obra com o seu condicionamento social, com a apresentação de 2 posições. Exatamente, é exatamente isso que está no texto. Correta. Na segunda, que se refere ao segundo parágrafo, fala que o segundo parágrafo apresenta os modos de abordagem da relação entre obra e realidade, constituídos no tempo. Exatamente, é isso que o autor fala no texto. Inclusive, ele fala de como se dava num determinado momento e com o passar do tempo foi mudando a análise que era feita. Então, está perfeita essa segunda alternativa. Já na terceira alternativa, nós temos: o terceiro parágrafo procura separar diferentes posições acerca da análise literária para inserir a relação entre obra e realidade como um fator de arte. Não é isso que nós temos no terceiro parágrafo, porque nesse terceiro parágrafo não se fala em separar diferentes posições, e sim em uni-las. Nós podemos perceber aqui que essa terceira alternativa modifica um pouco a interpretação que é dada ao texto. Dessa forma, ela não está correta. E tendo então como corretas 1 e 2, nós temos que a alternativa da questão é a C. Na questão 4, nós temos uma questão bem típica de substituição de nexos no texto para ver onde o sentido se mantém e onde ele se altera. Vamos colocar aqui. A primeira é substituindo o mas da linha 3 por sobretudo. A segunda é substituindo de fato da linha 15 por no entanto. Na terceira, portanto, da linha 43 por todavia. E na última, nós temos o pois da 56 substituído por porquê. Então, nós voltamos para o texto para ver quais substituições alteram o sentido e quais não alteram. Lá na linha 3, nós temos bem no início do período, mas também nada mais perigoso. Se nós substituirmos por sobretudo, sobretudo também nada mais perigoso, e nós percebemos que há sim uma modificação aqui. No mas também, nós temos a adição de uma alternativa, ou a adição de um elemento. Sobretudo também, nós teríamos um elemento que seria mais importante, e o mas não faz essa distinção. Então, nós podemos dizer que, em relação ao sentido, há uma alteração. De fato, na linha 15 é bem onde começa o parágrafo. De fato, antes se procurava mostrar que, se nós substituirmos por no entanto, antes se procurava mostrar que, nós percebemos que há uma modificação bem grande de sentido. Enquanto de fato vem para corroborar com o que já vinha escrito antes, o no entanto, ele se opõe, ele traz uma ideia de oposição em relação ao que acontecia antes. Então nós percebemos que sim, há uma alteração de sentido caso fosse feita essa substituição. Na substituição de portanto por todavia, lá na linha 43, é bem no final do segundo parágrafo. Sabemos ainda que o externo, no caso social, importa, não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Aqui nós temos, de maneira bem clara, uma troca de sentido caso fizéssemos a substituição por todavia, já que o portanto está indo para um sentido de confirmar algo que já foi dito e o todavia estaria indo para um sentido de oposição. Então nós temos aqui uma alteração de sentido.
e na nossa última substituição, lá na linha 56, do pois por porquê. Em compensação, não pode mais ser imposto como critério único, mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Aqui nós temos exatamente o caso que nós tivemos lá bem no início da nossa prova, quando o porquê foi substituído por pois, e por isso era o porquê todo junto. Aqui nós temos a mesma coisa, nós já temos o pois. Nós podemos substituir sim por esse porquê escrito todo junto. Então aqui nós temos a manutenção do sentido. E é por isso que, voltando lá na questão, e na questão pede, é sempre importante ler com calma, dizendo que é para assinalar com 1 aquelas que mantêm o sentido e com 2 aquelas que alteram. Nós temos a sequência 2, 2, 2 e 1, e nós temos assim como alternativa E. Na questão 5, nós vamos falar sobre o uso de pronomes, principalmente para falar sobre aquilo a que eles se referem dentro da frase. Nós temos 3 afirmativas. A de que o a da linha 4 se refere à expressão a reação indispensável da própria linha 4. Na segunda, nós temos a forma pronominal lá, da linha 7, fazendo referência à expressão uma verdade, da linha 2. E na terceira, nós temos o pronome se, da linha 42, fazendo referência à expressão o externo, da linha 39. Daí nós precisamos voltar lá para o texto. Começamos a ler na linha 3. Mas também nada mais perigoso porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria de erro. Aqui, nós até poderíamos pensar que esse a se refere à reação indispensável, mas nós precisamos pensar que lá no início do texto, nas 3 primeiras linhas que vieram antes dessas que a gente leu, nós estamos falando sobre uma outra coisa e que é a quem se refere esse a. Olha só. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente à categoria de erro. Quem vai ser relegada à categoria de erro não é a reação, é a verdade, porque nós estamos aqui fazendo uma sequência de fatos que poderiam acontecer. Começamos por escolher entre chamar a atenção sobre uma verdade ou exagerá-la, e chamando a atenção sobre a verdade, poderia haver uma reação indispensável acerca da verdade e relegar a verdade injustamente para uma categoria de erro. Essa reação indispensável é uma parte do caminho para chegar a relegar, mas quem vai ser relegada é a verdade e não a reação. Por isso, nessa primeira alternativa, nós não temos essa relação que ela propõe. Na segunda, nós vamos ler novamente esse trecho, porque ele começa aqui com uma verdade que a gente acabou de analisar. E nós vamos até a linha 7. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso. Um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria de erro, até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo sem desfigurá-la de um lado nem de outro. Percebam que nós seguimos dentro do mesmo período, começou lá no mas também nada mais perigoso, até de um lado e nem de outro, e dentro de todo esse período nós estamos nos referindo o tempo todo à palavra verdade que há no período anterior. Quando nós falamos de efetuar essa operação difícil para chegar a um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la, nós estamos falando de novo sem desfigurar a verdade, porque o tempo todo nós estamos falando da verdade nesse período, que é a palavra que se refere que está lá no período anterior. Entre chamar a atenção sobre a verdade ou exagerá-la, e chamando a atenção vai ter uma reação em relação à verdade, que vai relegar a verdade injustamente à categoria de erro, até que depois se faça a difícil operação de chegar a um ponto de vista objetivo em relação à verdade, sem desfigurar a verdade de um lado ou de outro. Então, durante todo esse período, nós estamos falando sobre a palavra verdade que está lá na linha 2, e esse lá se refere efetivamente a ela. Então, está correta essa afirmação. E na última afirmação, nós temos a relação de se e o externo lá no final do segundo parágrafo. Vamos ler todo o período. Sabemos ainda que o externo, no caso social, importa, não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura,
tornando-se, portanto, interno. Convenhamos, se a gente pensar só em sentido, nós já podemos dizer aquilo que se torna interno é o que era externo, então só por isso a gente já consegue imaginar que seja essa resposta. Na análise desse período, nós estamos falando de um externo, de um elemento externo, melhor dizendo, que importa de determinada maneira e que em determinado momento ele se torna interno, justamente pelas maneiras como ele importa. Então nós percebemos que é o externo se tornando interno, numa análise bem reduzida desse período. E assim nós conseguimos perceber que o C se refere ao externo, então também está correta. Dessa forma, chegamos à conclusão de que 2 e 3 estão corretas e lá na prova a alternativa correta é a alternativa D. Na questão 6, nós vamos falar sobre dígrafos consonantais. Aqui é bom lembrar que dígrafos são a união de duas letras que representam um fonema, sendo um deles uma letra diacrítica, que é uma letra, digamos, com um valor fonético especial, sendo elas H, R, S, C, cedilha e U. E também para formar os dígrafos vocálicos, que nós não vamos falar aqui na questão, mas são M e N. Assim, nós temos alguns dígrafos que são os dígrafos que nós procuraremos. São CH, LH, NH, SC, S, cedilha, XC, XS, RR, SS, QU e GU. Assim, nós temos, pela simples análise das palavras que estão elencadas nas alternativas, nós já conseguimos encontrar quais são as palavras que contêm dígrafos consonantais. E no caso, a única alternativa em que todas as palavras têm dígrafos consonantais é a alternativa D, em que nós temos chave com CH, nenhuma com NH e necessários com 2 S's. No número 7, foi separado um trecho do texto ali na questão e no enunciado pede a troca de uma palavra, no caso relação, pela palavra vínculo. Mas o que essa questão quer exatamente? Porque de significado nós não temos alteração aqui entre relação e vínculo, mas nós temos aqui um substantivo feminino sendo trocado por um substantivo masculino. E aqui o que nós precisamos conhecer é quais são as palavras que se relacionam a um substantivo a ponto de que, se esse substantivo troca de gênero, essas palavras também precisam ser modificadas para que a concordância e a correção gramatical fiquem corretas. Vamos ler primeiro como é que é esse parágrafo. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la. Depois foi rebaixada como falha de visão e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. Assim, se nós trocarmos relação por vínculo, nós começamos a leitura verificando o que se modifica. É o que tem ocorrido com o estudo do vínculo entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser visto como chave para compreendê-la, porque quem foi vista como chave para compreender a obra foi essa relação. Então é o vínculo que também é visto como chave para compreender a obra. Depois foi rebaixado como falha de visão, porque antes era essa relação entre obra e condicionamento social que foi rebaixada a uma falha de visão. E agora é o vínculo que é rebaixado. E talvez só agora comece a ser proposto nos devidos termos, porque é esse vínculo, essa relação entre obra e condicionamento que vai começar a ser proposta ou proposto nos devidos termos. Assim, nós temos 4 alterações. A alternativa correta é a alternativa C. E agora, finalizando, a questão número 8. Nela nós voltamos a uma questão de substituição de palavras. Aqui nessa substituição nós vamos falar de modificação de compreensão de sentido, modificação geral do texto. Nós temos 3 afirmativas. Uma falando da palavra-chave da linha 11, que poderia ser substituída por elemento essencial. Na segunda afirmativa, nós temos a palavra hoje, da linha 28, que nos diz que foi escrita apenas para situar que o texto diz respeito ao dia em que o autor escreveu o texto. E nós vamos ver se isso é verdade ou não. E na terceira, nós temos que a palavra dialeticamente, que está lá na linha 32, diz respeito a um modo de interpretação que considera a interação de fatores distintos em um processo de síntese. Voltando ao texto, para encontrar cada uma dessas palavras, nós temos lá na linha 11 a palavra-chave
se ela pode ser substituída sem a modificação de sentido por elemento essencial. Vamos começar o período lá na linha 8. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como a chave para compreendê-la, que a certa altura chegou a ser visto como o elemento essencial para compreendê-la. Então sim, com certeza que nós podemos dizer que elemento essencial substitui chave, porque é exatamente esse sentido que chave está tomando no texto. Não é a chave de abrir a porta, é a chave de ser o elemento essencial, de ser o elemento que vai elucidar alguma coisa. Na leitura do texto, a gente já sabia que esse hoje não se referia ao dia em que o autor escreveu, e sim ao momento, ao contexto de momento em que ele estava inserido. Tanto que a gente pode ler: hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas. Esse hoje não é o dia, esse hoje é o atualmente. É no momento em que estamos vivendo, podemos dizer tal coisa. Então está claro que esse hoje não se refere ao dia em que o autor escreveu o texto. E para finalizar, nós temos o dialeticamente lá na 32, em que nós lemos: e que só podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente. Então aqui nós temos que, com certeza, esse dialeticamente fala de como se dá essa interpretação, porque essa interpretação se dá de forma dialética. Então nós temos sim que essa terceira está correta. Então, tendo que 1 e 3 estão corretas, lá nas alternativas nós podemos verificar que a resposta certa é a letra D. Bom, pessoal, essa foi uma ideia de resolução de prova. Me contem aqui nos comentários quais provas vocês gostariam de ver, e se eu fizer uma seleção de exercícios sobre um determinado conteúdo, qual conteúdo vocês gostariam de ver por aqui? Eu quero muito fazer mais essas resoluções de prova, porque eu acho que é bem importante para revisar conteúdos e estudar. Bom, então essa foi a resolução das 8 primeiras questões da prova de língua portuguesa do vestibular da URGS de 2018. Até os próximos vídeos!